Oi, tudo bem? A ideia do vídeo de hoje veio através de um vídeo que eu postei no meu Instagram há 2 meses atrás. Hoje é dia 11 de março de 2018 e eu postei dia 17 de janeiro. Eu postei lá o vídeo do meu café da manhã. Lá tinha 3 ovos mexidos, uma banana salpicada com canela e café sem açúcar com óleo de coco. E uma amiga muito querida que me segue por lá é a Bianca Toda. Muito obrigada, Bia. Ela deixou um comentário lá pra mim me fazendo perguntando se na minha fase de emagrecimento, no meu processo de emagrecimento, se eu comia a mesma quantidade que eu postei ali no vídeo ou se eu comia menos também, né? E eu tentei explicar para ela a maneira como eu fiz no início do meu emagrecimento, no processo, ou seja, do meu emagrecimento, mas seria assim, muito difícil eu explicar tudo para ela ali digitando. Então eu prometi que eu faria esse vídeo. Eu tardei, mas não falhei, né? Então, primeiramente quero pedir desculpas para a Bia pela demora, mas eu não tinha esquecido, estava sempre é, pensando em uma maneira de poder explicar melhor. Você quer saber como foi essa mudança? Então, fique aí. Eu alcancei o meu objetivo de emagrecimento há 5 anos atrás, né? Foi em 2013. De lá pra cá, muitas coisas mudaram na minha alimentação. E muitas coisas ainda eu estou tentando mudar. A minha alimentação ainda não é perfeita como deve ser, como eu também gostaria, né? Mas aos poucos eu venho melhorando, eu venho mudando. E uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos é que não adianta você querer ser muito radical. Você come totalmente errado, sua alimentação é totalmente suja, cheia de industrializados e açúcares e tudo, e de repente você quer tirar tudo. É muito complicado isso. A pessoa muitas vezes pode até sofrer depois de uma compulsão alimentar, né? Porque é muito difícil mudar assim de repente da água pro vinho. Então é melhor ir mudando aos poucos. Eu ainda como muita porcaria, muita coisa assim errada, acredite se quiser. Mas aos poucos eu vou melhorando no meu dia a dia, eu vou me adequando. Bom, sem mais delongas, eu quero já ir logo no ponto para esse vídeo não ficar muito comprido e também para que eu possa responder assim a pergunta da Bia. Para você emagrecer, só existe uma maneira, que é você ter um balanço calórico negativo, ou seja, você comer menos calorias do que você gasta. Então, quando eu iniciei o meu processo de emagrecimento, eu baixei um aplicativo que se chama Dieta e Saúde. Aí lá tem o pago e tem o gratuito. Eu usei o gratuito mesmo. Então lá você baixa o aplicativo, né? E aí você coloca lá o seu peso, o sexo, altura, tal, 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 o seu objetivo. E lá eles somam pra você quantos pontos você pode comer durante o dia, né? E aí, lá você digita, por exemplo, tem lá café da manhã, lanche e tal, e você vai digitando lá as coisas que você tá comendo. Ixi, tem tudo quanto é tipo de alimento lá. Por exemplo, você come uma fatia de pão, aí 2 pontos, aí vai contando, né? E você não pode ultrapassar aquela quantidade de pontos que foi estabelecida para você. Então, no início do meu processo de emagrecimento, foi assim que eu fiz. Eu fiz durante 3 meses e nesses 3 meses eu consegui emagrecer, né? Só que é muito complicado, porque eu comia totalmente errado. Então, por exemplo, se eu fosse contar a caloria das coisas que eu comia, por exemplo, eu comia 2 fatias de pão, né, pão de forma, com presunto e queijo e, por exemplo, café com leite, né? Aí chegava no lanche da manhã, eu comia bolacha recheada. Aí no almoço eu comia uma pratada de arroz, feijão. Eu fazia assim, antes de iniciar o processo de emagrecimento. Então, quando eu comecei a usar esse aplicativo, eu comecei a notar que as frutas, os vegetais, os legumes tinham menos calorias assim, menos pontos, né? Valia menos pontos ali naquele gráfico, né? Então, o que eu comecei a fazer? Por exemplo, vou dar um exemplo assim básico. No meu café da manhã, antes eu comia 2 fatias de pão com, sei lá, 2 colheres de sopa de margarina, né? Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a comer uma fatia de pão, aí depois, só que eu ia ficar com fome, né? Pra quem é acostumado a comer duas, tirar, comer só uma,
É meio complicado, né? Ainda mais eu tenho bastante apetite, principalmente de manhã. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comia uma fatia de pão e aí eu começava a procurar as frutas que tinha menos pontos e aí eu comia, por exemplo, uma fatia de mamão. E aí, aos poucos, eu fui introduzindo na minha alimentação as coisas que antes eu não comia. Aí, por exemplo, no almoço, eu não tirei nada. Eu não tirei arroz, não tirei feijão, não tirei nada. E o que eu fiz foi, eu diminuí a porção de arroz e colocava bastante salada, legumes, porque valia menos pontos, ou seja, menos calorias. Então foi aí que eu comecei o meu processo de emagrecimento, né? Eu não estava tão preocupada assim, eu não comia assim ovo de manhã, né? Hoje em dia, né, a minha alimentação, eu me preocupo mais com os nutrientes, né? Então, assim, eu como ovos, eu me preocupo se estou comendo carboidrato, proteína e gorduras boas e tal. Então, assim, já tá no nível um pouco mais avançado, né? Mas no início, não. No início, eu emagreci comendo tudo, né? Se vocês conhecem a minha irmã, a Thelma Ikeshima, ela é uma confeiteira de mão cheia. Então, eu morava na casa dela na época do meu processo de emagrecimento. E ela faz bolos recheados, tudo. E acredite se quiser, mas eu emagreci mesmo comendo essas coisas. Só que aí eu pegava e comia assim uma colherada, sabe? Então foi assim que eu fiz no começo do meu emagrecimento. Eu não mudei radicalmente. Agora que eu tô cada vez melhorando mais, né? E aí aos poucos eu fui mudando, né? Fui trocando o pão branco pelo pão integral, o arroz branco pelo arroz integral. Mas no início, quando eu emagreci mesmo, eu comia de tudo. Comia arroz branco, feijão. Eu só a única duas coisas que eu não, que eu aboli mesmo, que eu não comia de jeito nenhum, que era fritura e refrigerante. Foram as duas coisas que eu parei de comer e até hoje eu não como mesmo. Mas as demais coisas, doce, eu comi, sempre comi, né? Mas na época que eu queria emagrecer, eu coloquei assim um propósito. Eu falei, não, eu quero emagrecer, né? E eu não vou, dessa vez, eu não vou desistir. Eu vou começar e eu não vou abrir exceção, sabe? Nem final de semana. Então, na época eu ia na igreja e às vezes lá tem muita festa, né? Nas igrejas normalmente tem muita festa. E as irmãs levavam assim, salgadinho, tudo. O que eu fazia? Eu, antes de sair pra ir pra igreja, eu comia. Chegava lá, na hora de comer, eu olhava. Se tinha só frituras, coisas assim, eu não comia. Aí elas ficavam falando, nossa, mas come, é só hoje, é só hoje. Eu falava, não, esse negócio de só hoje nunca funcionou pra mim, né? A vida inteira eu sempre começava uma dieta e falava, ah, é só hoje, é só hoje. E nunca, não, eu vou seguir até eu chegar no meu objetivo. Depois que eu chegar no meu objetivo, aí eu vou voltar a comer moderadamente. E foi assim que eu consegui, tá bom? E depois tem vários e vários processos de mudança que ocorreram que eu, se vocês quiserem, eu posso estar contando pra vocês. Então é isso. Espero que eu tenha conseguido responder a pergunta da Bia e que você venha aí mudar aos poucos, né? Não adianta querer ser radical, não dá pra ser radical, né? É impossível, é até perigoso dar o efeito rebote, né? Você tenta ser radical demais e você vê que é impossível, é muito difícil, né? Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Tem bastante receitinha legal aí pra vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!